Amados irmãos, queridas irmãs, boa noite, graça e paz. Amém. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor. Como é bom a gente poder ouvir louvores dessa natureza que diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Exatamente porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, que nós o louvamos, o adoramos, exaltamos o seu nome. Louvado seja o Senhor por conta disso. Queridos, semana passada, meditando no Evangelho de João, a qual nós hoje estaremos dando continuidade, nós meditamos nos vários testemunhos dados a respeito do Senhor Jesus. O testemunho de João Batista a respeito de quem era Jesus, o testemunho dos sinais que Jesus fazia, o testemunho do próprio Pai falando a respeito de Jesus, e nós começamos a meditar em cada um desses testemunhos de hoje, e hoje de forma específica, nós iremos meditar em um desses testemunhos que é os sinais que o Senhor Jesus praticava. E desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, onde eu estarei lendo do verso 1 ao verso de número 15. Evangelho de João, capítulo 6, verso 1 ao 15, que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. E diz assim a palavra do nosso Deus: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quanto já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quero orar com você nesse instante e pedir com que Deus, através da sua palavra, fale ao nosso coração nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos na tua presença. Acabamos de orar, de louvar, de colocar diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Ó Deus, agora o nosso coração, a nossa mente, olhos e ouvidos estão postos diante do Senhor para ouvir a tua palavra. O Senhor sabe, ó Pai, que se não for através do teu Santo Espírito, nós não conseguiremos compreender as verdades e a profundidade desse texto que acabamos de ler. Sendo assim, nós oramos para que o Senhor nos encaminhe, nos direcione, esteja iluminando as nossas mentes para entender o texto que acabamos de ler e aplicando as verdades desse texto ao nosso coração, para que possamos crer e colocá-lo em prática para a glória do teu nome. Faz assim, Senhor, pois assim nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dos principais sinais para que possamos andar com Deus, um dos principais ingredientes, melhor dizendo, para que possamos andar com Deus é a fé. De modo que a carta aos Hebreus diz, no capítulo 11, de que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Por isso, a fé é um dos principais, ou se não o principal ingrediente, para que possamos de uma vez por todas
caminhar com Jesus e poder ouvir a sua voz, poder vivenciar os seus milagres na nossa vida. De modo que a própria carta aos Hebreus, já no capítulo 11, verso 1, ela diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E o texto que nós acabamos de ler de forma específica está falando de mais um dos sinais que o Senhor Jesus fez. É interessante porque o Evangelho de João, dos vários sinais, dos vários milagres que Jesus fez, João escolhe ou seleciona apenas 7 dos milagres que Jesus fez. A segunda coisa que João faz é que ele não chama os milagres por esse nome, milagres. Ele chama os milagres de sinais. E o sinal aponta para algo maior. E de fato, os sinais que Jesus fazia, tinha de fato esse objetivo, era apontar para quem ele era. Tanto é que no final do capítulo 5, é dado 4 testemunhos a respeito de quem era Jesus. E de fato, João escolhe esses milagres e os chama de sinais para mostrar exatamente isso, quem era Jesus. E essa é a base ou o tema da nossa série que nós estamos pregando nesse Evangelho de João, quem é Jesus. E aqui eis mais um texto que fala a respeito dessa realidade ou dessa verdade que nós acabamos de ler. E nesse texto nós iremos perceber pelo menos 4 tipos de fé relacionados ao milagre que aqui acaba de ser realizado, e exatamente esse tema que eu quero trabalhar com você nessa noite. 4 tipos de fé. E a primeira fé que nós podemos observar nesse texto é a fé da multidão. Porque o texto fala de um dos milagres que o Senhor Jesus fez, e esse milagre está registrado nos 4 evangelhos, sendo João um desses evangelhos, que retrata o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E ao olhar para a fé da multidão, nós precisamos entender algumas realidades que essa fé traz ao nosso coração, porque ela está registrada basicamente do verso 1 ao 3, e depois nos últimos versos, versos 14 ao verso 15. E a fé da multidão nos ensina praticamente 2 lições importantes. A primeira delas é que essa multidão tinha uma motivação errada. Porque o texto diz, verso 1 ao verso 3, e o verso 3 de forma específica diz o seguinte, aliás, verso 2, seguia-o numerosa multidão, e aqui ele diz o motivo, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Esse era o principal objetivo ou a principal motivação das multidões estarem seguindo ao Senhor Jesus. Pelos sinais que ele fazia, pelos milagres que ele fazia, pelas curas que ele praticava, pelo vinho que ele multiplicou, como diz lá no início do Evangelho de João. E todos esses sinais, esses milagres que o Senhor fazia, fazia com que as multidões estivessem seguindo ele, indo atrás dele. E diz esse texto algo muito importante, porque o verso 3 diz que ele recolhe os seus discípulos e vai ao monte. Aqui o objetivo era ensinar as multidões, aquilo que ele sempre gostava de fazer. E sempre ao lado de Jesus existem esses 2 grupos, falei a respeito disso no último sermão, repito mais uma vez agora, multidão não é discípulo, multidão é multidão, discípulo é discípulo. As multidões podem sim se tornarem discípulos do Senhor Jesus, mas não são os discípulos dele. E nesse texto está esses 2 grupos ao redor do Senhor Jesus. Uma grande multidão está ali para ouvi-lo, ou pelo menos para ver mais um dos seus sinais, mais um dos seus milagres. E a multidão estava extasiada com tudo isso que Jesus fazia, e esse era o principal objetivo pelo qual essa multidão o seguia. Não porque entendeu que ele era o Salvador. Não porque entendeu porque ele é o próprio Deus. Não porque entendeu qual era a sua missão, salvar as pessoas dos seus pecados, da morte eterna. Os discípulos não, os discípulos já entendiam isso, ou pelo menos já estavam familiarizados com a missão do Senhor Jesus. Então, esse era o principal objetivo ou motivação das multidões seguirem o Senhor Jesus, era uma motivação errada. E por conta dessa motivação errada, eles também tinham uma adoração errada. Verso 14 e verso 15, preste atenção no que diz esses 2 últimos versos do capítulo 6. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo.
Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, eles tinham uma adoração errada. Nessa época, os judeus estavam sob a tutela de Roma, sobre o Império Romano. Tinham que pagar pesados impostos. E haviam inúmeras profecias no Antigo Testamento de que Deus levantaria um rei semelhante ao maior rei que Israel já teve, que foi Davi. Sendo assim, eles esperavam esse líder político que libertaria a nação de Israel do jugo de Roma. Israel agora não teria que pagar mais impostos. Israel agora não teria que se submeter a nenhum tipo de império. Deus, na sua soberania, levantaria um rei, levantaria um líder político para agora governar o seu povo. E era isso que estava no coração daquele povo, porque desde lá do Antigo Testamento eles cultivavam essa promessa, porém eles não entenderam que esse rei que Deus levantaria era um rei superior a um rei político. Era um rei que iria governar toda a terra. Era um rei que, na verdade, iria prioritariamente salvar os pecadores dos seus pecados, converter o seu coração, fazer com que agora eles andassem no caminho do Senhor. Esse era o principal objetivo de Jesus ter vindo ao mundo, e eles não entendiam isso, porque na cabeça deles, como eu já disse, era um líder político que se levantaria, que libertaria a nação de Israel. Era uma adoração errada. E essa adoração errada que eles tinham era um fruto da motivação errada que eles também tinham no seu coração, relacionados ao Senhor Jesus. Queridos, não é novidade nenhuma para nenhum de nós que a propaganda que muitas igrejas têm hoje em dia tem exatamente essa adoração e essa motivação que essa mesma multidão aqui está tendo. É um Jesus que ele vem para praticar milagres, curas, derramar das suas bênçãos. Algumas igrejas inclusive fazem essa propaganda colocando sexta-feira dos milagres, quinta-feira não sei de quê, as bênçãos de Deus é na segunda-feira. Tem alguma coisa errada com isso? É claro que não. Foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou: dá-nos o pão de cada dia. O errado é quando as suas bênçãos, os seus milagres, as suas curas, elas se tornam um fim em si mesmo. O errado é quando essas coisas são a principal motivação de nós virmos à igreja, de nós queremos buscar ao Senhor, de nós jejuarmos, de nós orarmos, de nós participarmos de um culto como esse. Sim, Jesus faz curas, faz milagres, derrama as suas bênçãos sobre nós, abre porta onde não existe porta, é verdade. Mas essas coisas não podem se tornar um fim em si mesmo. Sabe por quê? Porque senão a nossa fé é uma fé de barganha. Nós só adoramos se Ele nos dá alguma coisa. Nós só estamos vindo à igreja se Ele derramar suas bênçãos sobre nós. Nós só participamos de um culto se Ele promover a cura, seja na minha vida, seja na vida de alguém que eu estou orando, ou coisas dessa natureza. É uma fé interesseira. É uma fé que está mais baseada naquilo que Deus pode me dar do que naquilo que Ele é. Eu estou mais preocupado com as bênçãos de Deus do que com o próprio Deus que pode me dar essas bênçãos. O caminho é o contrário que nós devemos fazer. O nosso objetivo é adoração a Deus, é louvar a Deus, é buscar a Deus. As bênçãos dele virão depois sobre as nossas vidas, mas elas não são o nosso principal objetivo para estarmos na sua presença. É por essa razão que a fé dessa multidão é uma fé equivocada, como o próprio João deixa claro para nós. Eles estavam indo atrás de Jesus por conta dos sinais que Jesus fazia, e não necessariamente por aquilo que Jesus era. Tanto é que se você continuar o texto, for até o final desse capítulo, você vai ver que as mesmas multidões que acompanhavam Jesus, abandonaram Jesus. Quando ele começa a pregar um sermão mais duro, quando ele começa a falar da responsabilidade em segui-lo, as multidões começam a abandoná-lo, ficam apenas os discípulos ao seu redor. É por essa razão que a primeira lição que esse texto põe para nós é a fé das multidões. Mas uma segunda fé que surge aqui nesse texto é a fé de um dos seus discípulos, Filipe. E a primeira coisa que esse texto nos mostra é um teste que Jesus faz com Filipe. E esse teste está no verso 5, quando a palavra do Senhor nos diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer?
Ele pergunta, ou ele faz essa pergunta a Filipe, porque os outros evangelhos dizem que Filipe era natural dessa região. Era como se Jesus estivesse dizendo: Filipe, você conhece a região, você sabe onde tem padaria aqui para a gente comprar pão. Então, como é que a gente vai fazer para comprar pão para tanta gente aqui nesse local? Você conhece a região, você conhece o local. Jesus faz uma espécie de teste, porque o verso diz que Jesus sabia muito bem o que ele iria fazer. Jesus já tinha como um objetivo operar mais um dos seus sinais, mais um dos seus milagres. Mas ele faz uma espécie de, digamos assim, pegadinha com Filipe. Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para tanta gente aqui? Exatamente nesse instante que Filipe mostra a ausência da sua fé. Verso 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. O que ele está dizendo? Ó, Senhor, se eu tivesse aqui no meu bolso 200 denários, ainda não seria suficiente para alimentar toda essa multidão. 200 denários, eu não sei se você já estudou as moedas daquela época. Um denário, ele era o salário, o valor que um trabalhador recebia num dia de trabalho. Fazendo os cálculos, um denário, 200 denários, daria praticamente aí 8 meses de trabalho. Significa dizer que Filipe estava dizendo: olha, nem que eu trabalhasse 8 meses e nós tivéssemos aqui esse dinheiro, ainda assim não seria suficiente para alimentar essa multidão. Ou seja, não tem jeito, não tem capacidade nenhuma de nós alimentarmos esse povo. Isso nos mostra que a fé de Filipe é uma fé que sucumbe, que desaparece, que some diante das impossibilidades. E é interessante porque ele tinha ao seu lado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele tinha ao seu lado alguém que pode todas as coisas, alguém que já tinha demonstrado vários sinais e vários milagres. E é o Senhor Jesus que agora vai tocar no coração dele, dizendo: olha, como é que a gente faz agora? Talvez esperando uma resposta de fé de Filipe, talvez esperando que Filipe olhasse para ele e dissesse: olha, Senhor, aqui não há condições nenhuma, mas o Senhor pode fazer. Como o Senhor vai fazer, eu não sei, mas o Senhor pode fazer. Mas o texto dá um ponto final, porque Filipe diz: olha, não tem jeito, não tem nenhuma possibilidade disso aqui ir acontecer. Isso nos mostra que sim, é possível nós dizermos que cremos no Senhor Jesus, mas quando se levanta diante de nós as impossibilidades, nós agimos igual ao incrédulo, nós agimos igual a um ateu, alguém que não está aqui nesse momento, que não cantou os louvores que nós cantamos, que não leem a Bíblia que nós lemos, que não falam do Jesus que nós falamos, que não anunciam o Evangelho como nós anunciamos. No momento das impossibilidades que se levantam diante de mim, de você, de todos nós, como nós estamos reagindo? Filipe diz: olha, eu não estou crendo em nada aqui. Ele não disse sequer: eu sei que o Senhor pode, mas eu tenho dúvida. Nem isso sequer Filipe disse. Ele dá um ponto final dizendo: olha, não tem jeito, não tem solução, acabou por aqui. E isso nos mostra, como eu já disse, que a fé de Filipe é um exemplo de pessoas que andam ao lado do Senhor Jesus, mas não creem naquilo que Ele pode fazer. São pessoas que andam ao lado do Senhor Jesus, mas diante das impossibilidades que se levantam diante de nós, e essas impossibilidades se levantam, você querendo ou não, em algum momento as impossibilidades irão se levantar contra nós, na área da saúde, na área das finanças, numa porta de emprego, numa situação familiar, ou qualquer outra área da nossa vida, as impossibilidades irão se levantar. Mas elas irão se levantar com que objetivo? Para a gente dizer isso aqui que Filipe está dizendo? Lógico que não. A mesma atitude que Jesus está tomando com Filipe, ao olhar para Filipe e dizer: Filipe, o que é que você acha? É a mesma atitude que Jesus coloca diante de nós, diante das impossibilidades que se levantam diante de nós. Que fé que nós temos? A mesma fé das multidões? Uma fé interesseira e de barganha? A mesma fé de Filipe, que sucumbe, que desaparece diante das impossibilidades que se levantam? Mas existe ainda uma outra fé
que transparece diante de nós nesse mesmo texto, que é a fé de André. Verso de número 8 e verso de número 9 diz assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Interessante isso. André era irmão de um dos discípulos mais próximos do Senhor Jesus, que é Pedro, e o principal líder do grupo, se assim nós podemos dizer. E ele propõe uma solução para o problema, porque agora ele vê aquela multidão, ele olha para o Senhor Jesus, e é interessante porque diz o texto que essa multidão era de 5.000 homens, mas você sabe, naquela época, as mulheres e as crianças não eram contadas, então coloque aí 3 vezes mais no mínimo, mais ou menos umas 15.000 pessoas estavam ali, era uma multidão. E agora, André, ele encontra um rapaz, os outros evangelhos que contam esse mesmo milagre diz que era um menino, que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. E esses pães, João deixa claro, os outros evangelhos não falam, mas João faz questão de dizer, olha, é pão de cevada, não é pão de trigo não. Cevada era um ingrediente inferior ao trigo. Era o pão que os pobres daquela época comiam, bem diferente. Se você está pensando que esse pão aqui é como o pão francês, não tem nada a ver, era uma espécie de bolacha, né? E era esse tipo de pão que André tinha diante dos seus olhos, e ele mostra para Jesus, dizendo, olha, 5 pães de cevada, é pão de pobre, e é 2 peixinhos. O autor do texto faz questão de colocar esse termo no diminutivo, para dizer algo, para dizer, olha, era aqueles tipos de peixes, não apenas pequeno, mas salgado, para dar gosto a esse pão que não tinha gosto nenhum. Era como se fosse mais ou menos nos nossos dias, olha, só tem pão com sardinha, vamos dizer assim. Era o que tem, é pouco para tanta gente. O que a gente faz com tudo isso aqui? Existia uma provisão diante dele, mas ele não tinha a capacidade de dizer, Senhor, eu já vi o Senhor pegar água e fazer com que essa água se transformasse num vinho de alta qualidade. O Senhor pode pegar esses pães aqui e fazer um milagre, porque eu já vi algo dessa natureza acontecer, o Senhor já fez e os meus olhos viram. Mas nem isso André foi capaz de dizer ao Senhor Jesus. Nenhum dos dois passou no teste, se assim eu posso dizer. Ele tinha provisão diante dele, mas mesmo assim ele disse, isso aqui é pouco, isso aqui é insuficiente para tanta gente. Ambos, tanto Filipe quanto André, tinham diante deles o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas. Mas nenhum deles tocou nesse assunto, nenhum deles invocou a divindade do Senhor Jesus. André olha para tudo aquilo que estava acontecendo diante dele e diz, olha, não dá para nada isso aqui. Um dos louvores que nós cantamos aqui na igreja é de Sérgio Lopes, e esse louvor se chama A Fé. E um das estrofes desse louvor diz, a fé só abre os mares quando o momento chegar, a fé se manifesta quando o limite da força acabar. Nós cantamos isso aqui na nossa igreja. Mas é interessante porque André olha para aquilo que estava diante dos seus olhos e diz, olha, não dá, não tem jeito. Não é assim que muitas vezes nós fazemos com aquilo que está nas nossas mãos, com aquilo que chega às nossas mãos, com a provisão que chega às nossas mãos? Não dá, é pouco, não vai dar para passar um mês, isso daqui não vai dar nem para chegar na metade do mês, eu precisaria de tanto, mas esse valor que eu tenho não dá. Queridos, e nós desprezamos a provisão que chega nas nossas mãos. Não é que não seja pouco, a gente pode até dizer, Senhor, é pouco, mas eu sei que tu pode todas as coisas, eu sei que tu podes multiplicar, tanto é que o restante do texto vai dizer isso, eu sei que tu podes multiplicar o pouco, eu sei que isso que chegou às minhas mãos não é suficiente, mas se foi o Senhor que me deu, se chegou até as minhas mãos, é porque o Senhor tem a capacidade de me suprir através disso que aqui eu tenho na minha carteira, daquilo que eu tenho no banco, daquilo que eu tenho no meu armário, pois veio das tuas mãos. André foi incapaz de entender isso. Por isso, repito, que fé nós temos? A fé das multidões?
interesseira, barganha. A fé de Filipe, que desaparece diante das impossibilidades. A fé de André, que despreza as provisões porque são poucas e nós não cremos que Deus pode nos sustentar e nos prover, apesar daquilo que é pouco que nós temos nas nossas mãos. Que tipo de fé nós temos? É exatamente aí que nós devemos aprender com o quarto tipo de fé que esse texto põe diante de nós, que é a fé do Senhor Jesus. O verso 10, até o restante dos versos, até o verso de número 15, vai dizer o milagre que aqui acontece. Eu não sei se você já ouviu essa história. Há uma corrente teológica muito perigosa, chamada liberalismo teológico. E ao interpretar esse texto que aqui está sendo posto diante de nós, que é o milagre do Senhor Jesus, eles dizem que aqui não houve milagre nenhum. Aqui é uma explicação racional e lógica, porque essa é a linha que o liberalismo teológico segue, é tentar explicar a Bíblia de forma racional. Se foge do racional, então deve ser descartado. Isso aí é folclore, isso aí é crendice. É uma linha perigosa que alguns teólogos seguem e que muitos irmãos, sem saberem, bebem dessa fonte poluída. E qual é a explicação que eles dão a respeito desse texto? É da seguinte forma: ora, o início do texto diz que era o início da Páscoa, por isso que existia essa multidão. Eles vinham de determinadas regiões de Israel, indo em direção a Jerusalém, onde era comemorada a Páscoa, e logicamente eles não vinham sem nada no bolso, eles traziam as suas provisões, porque a viagem era longa. E por conta disso, quando eles estão observando André pegar aquele rapaz com 5 pães, com 2 peixes, e falar isso, que é insuficiente para a multidão, muitos deles ficaram envergonhados. Disseram: rapaz, a gente tem aqui, a gente poderia distribuir, né? E aí, fulano, tem quantos? Não, eu tenho 10 pães. Pronto, coloca aqui. E você? Eu tenho 2 pães. E você? Eu tenho 4 pães. E você? Eu tenho tantos peixes. Então eles começaram a abrir os seus bolsos, as suas caravanas, e começaram a compartilhar. Por isso que eles entenderam aquilo ali como um milagre. Essa é a visão do liberalismo teológico. Eu acho que eles não leram a continuidade do texto, porque o final do texto, verso 15, diz que eles queriam pegar Jesus para proclamar Jesus como rei, porque ali aconteceu mais um milagre. Ora, se eu tiro do meu bolso e eu estou lá colocando, não foi milagre nenhum, foi porque eu dei aquele pão, eu dei aquele peixe. E nesse intuito eles queriam fazer de Jesus um líder político. O liberalismo teológico, eu acho que ele não chega até o final do texto. Nós cremos que aqui houve um milagre, como de fato houve. E a mesma coisa que aqui acontece na minha e na sua vida. Pode ser na área financeira, pode ser na área de mantimento na nossa casa, ou em tantas outras áreas. Mas nós sabemos os milagres que Jesus continua fazendo na vida de todos aqueles que nele creem. E quais são os exemplos de fé que Jesus deixa claro aqui para nós? Em primeiro lugar, o exemplo de fé que esse texto nos traz, através da fé de Jesus, é que se nós queremos ver os milagres de Deus na nossa vida, nós precisamos nos organizar. Olha o que diz o verso de número 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Os outros autores que contam esse mesmo milagre, Lucas, Marcos, Mateus, diz que essas multidões elas foram organizadas no grupo de 50 pessoas, 100 pessoas, que foram se organizando, a pedido, a mando do Senhor Jesus, organiza o povo. Milagre nenhum havia acontecido ainda. Isso nos mostra que muitas vezes nós queremos milagres do Senhor Jesus, sem que haja uma organização na nossa vida. Por exemplo, como você quer financeiramente prosperar, se você gasta mais do que você ganha? Se você não investe, se você é um consumista, compra coisas desnecessárias, gasta de forma desordenada. Queridos, Deus pode derramar bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida e você sempre vai viver numa situação desfavorável. Nós poderíamos citar outras áreas da nossa vida. Na área espiritual, nós precisamos nos organizar, voltarmos ao Senhor, organizar a nossa vida diante dEle, para que os milagres dele venham sobre a nossa vida. Aqui há uma organização. Jesus diz: olha, organiza o povo, faça com que o povo se assente.
era uma direção logística, se assim eu posso dizer, para que os milagres pudessem acontecer. Por isso nós precisamos organizar a nossa vida diante do Senhor. Nós precisamos organizar a nossa casa diante do Senhor. Nós precisamos organizar, inclusive, a nossa vida espiritual diante do Senhor, para que os milagres recaiam sobre a nossa vida. Essa é a primeira lição da fé que Jesus traz para nós. Mas uma segunda lição da fé de Jesus, e não menos importante, é que nós devemos dar graças. Olha o verso 11. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. Jesus dá graças em meio ao caos, em meio à falta. Jesus dá graças no pouco. Jesus dá graças antes que o milagre aconteça. Como é que nós reagimos quando nós não temos condições de vencer aqueles obstáculos? Quando não temos condições de vencer aquelas lutas que se levantam diante de nós? Quando as impossibilidades se levantam diante de nós? Quando os recursos que nós temos são escassos? Como nós reagimos? Como o povo de Israel lá no deserto murmurando? Como o povo de Israel lá no deserto dizendo que Deus prometeu, mas ele não tem capacidade de cumprir aquilo que ele disse que faria? Como nós reagimos? Jesus nos ensina a dar graças em meio ao pouco, em meio ao caos, em meio às dificuldades. Nós precisamos aprender a dar graças. Exatamente isso que Paulo nos ensina na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, se não me engano, no verso de número 18, quando ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Tudo é tudo. Não é quando tudo for bem, dai graças. É quando muitas vezes as provações chegam na nossa vida, aprenda a dar graças. Quando a murmuração vier ao seu coração, quando a angústia, quando o medo, quando as impossibilidades vierem ao seu coração, aprenda a dar graças. Lembre-se daquilo que Jesus está dizendo a Filipe: Filipe, como é que a gente faz agora diante dessa situação? É aí que você precisa se lembrar da fé de Jesus. Eu dou graças, porque eu sei, Senhor, que Tu pode todas as coisas. Nada é impossível para o Senhor. Tu podes abrir porta onde não tem porta. Tu podes fazer com que esse pouco que eu tenho se multiplique de uma forma extraordinária. Tu podes fazer milagres, tu podes fazer sinais. A minha fé está depositada no Senhor, e não naquilo que os meus olhos estão vendo, mas no Senhor, porque o justo viverá pela fé. Por isso Jesus nos ensina a dar graças diante das dificuldades que se levantam diante de nós. Mas uma terceira lição da fé de Jesus é que ele nos ensina a não desperdiçar as bênçãos de Deus. Verso 12, verso 13, para encerrar, diz assim: e quando já estavam fartos, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos pães de cevada. Sobraram aos que haviam comido. Que sobraram aos que haviam comido. Que coisa maravilhosa, né? Jesus poderia dizer da seguinte forma: está todo mundo saciado? Tá, pronto, joga o resto no lixo. Para quê? Eu vou fazer mais sinais, eu vou fazer mais milagres, eu vou prosperar ainda mais. Interessante isso que Jesus faz, e João registra isso. Os outros evangelhos não falam, mas João de forma específica aponta nessa direção a pergunta de Jesus: quantos cestos sobraram? Quantos pães sobraram? Olha, sobrou aqui, a gente vai juntar 12 cestos. E é interessante porque Jesus ele dá essa ordem aos discípulos, dizendo que juntem, para que nada se perca. Queridos, quando nós olhamos para essa realidade aqui que nós estamos lendo, nós devemos apontar para nós mesmos e fazer a seguinte pergunta: quais são as bênçãos que Deus tem me dado? O que é que você considera na sua vida bênçãos de Deus? E olhe, não caia no erro de pensar: pastor, isso aqui foi o meu trabalho, isso aqui foram minhas economias, isso aqui foi minha força, foi a minha capacidade, foi a minha inteligência. Eu digo, eu não duvido de nada disso, você tem que se esforçar, é verdade. Mas não se esqueça, quem é que está nos bastidores de tudo isso que você tem, de tudo isso que você conquistou? Quem é? Deus.
O que é que Deus tem dado a você? Que bênçãos Ele tem derramado sobre a sua vida? É aí que nós devemos olhar para as bênçãos que Ele tem dado a nós. E olhar para essas bênçãos e dizer: como eu tenho tratado essas bênçãos que Ele tem me dado? Como eu tenho administrado, sejam bênçãos materiais ou de qualquer outra espécie, como eu tenho administrado as bênçãos que Deus tem me dado? De qualquer jeito? Ah, se Ele me deu agora, Ele vai me dar amanhã, Ele vai me dar depois, então deixa para lá. E você despreza as bênçãos que Deus tem dado a você? A igreja, a família, o alimento, o trabalho, bênçãos materiais que Ele tem concedido a você? Eu não sei, são várias. Mas como nós temos agido com as bênçãos que Deus tem nos dado? Quem sabe até mesmo de forma egoísta. Porque quando aqui sobra, eu não tenho dúvidas de que esses pães serviriam para uma outra oportunidade, para uma outra causa. Isso nos mostra que quando Deus nos abençoa, nós não temos que ser como um mar morto, que as coisas chegam até nós e aqui morrem. Não, nós precisamos agir com mordomia cristã. Interessante, o presbítero Vivaldo há pouco tempo estava aqui, e ele falou da quantia necessária para a viagem missionária. E é interessante porque eu sei que nós temos condições de investir em missões na nossa igreja, seja nessa viagem missionária ou qualquer outra área da nossa igreja que fale sobre missões. Então, quando Deus nos dá, é para que a gente possa investir no seu reino, para que a gente possa repartir, para que a gente possa abençoar, para que a gente possa olhar para o nosso próximo e dizer: olha, Deus me deu mais do que eu precisava. Na verdade, eu tenho prosperado, porque as bênçãos de Deus, quando vêm sobre a nossa vida, é para nos prosperar. É mais do que a gente necessita. Se a gente parar para pensar, é mais do que a gente necessita muitas vezes. Mas como nós reagimos diante de tudo isso que Deus tem nos abençoado? 4 tipos de fé esse texto põe diante de nós. Qual tem sido o nosso tipo de fé à luz do milagre que aqui está acontecendo? E aqui eu quero encerrar. A fé da multidão, uma fé de barganha, uma fé de interesse, uma fé que só vai até Jesus se Ele me der, mas eu não estou nem preocupado com aquilo que Ele quer para a minha vida, eu quero aquilo que Ele pode me dar. É esse tipo de fé que nós temos abraçado. A fé de Filipe, uma fé que quando as impossibilidades se levantam diante de nós, porque é aí que nós iremos demonstrar a nossa fé, nós recuamos, nós nos acovardamos. É uma fé de espuma de refrigerante, que quando sai lá do vasilhame e ao entrar em contato com o ar fora do vasilhame, vai se derretendo facilmente. É esse tipo de fé que você tem. É a fé de André, que quando olha para as circunstâncias, que quando olha para o pouco que tem, despreza, diz: olha, isso daqui não, Jesus não pode fazer nada com isso aqui. O meu desejo é que nessa noite, a minha e a sua fé esteja baseada na fé que Jesus está ensinando, não apenas aos discípulos, não apenas às multidões, mas a mim e a você nessa noite. É uma fé firmada, baseada no Pai. É uma fé que nos ensina a se organizar diante do Pai. É uma fé que nos ensina, de uma vez por todas, a dar graças diante das dificuldades que se levantam diante de nós. É uma fé que nos ensina a administrar as bênçãos que Ele tem nos dado, podendo inclusive abençoar outras pessoas para a glória do seu próprio nome. Meu desejo nessa noite é que Deus te abençoe e que a nossa fé imite a fé que aqui está sendo posta para nós na pessoa do Senhor Jesus. Amém?